Olá, eu sou a professora Ana Flávia, de Língua Portuguesa, da Rede Municipal de Ensino de São Vicente, e nós estamos na nossa videoaula de número 16, e o tema de hoje é entrevista e podcast. Olá! Então vamos lá? Entrevista. A entrevista, para que ela serve? Ela é a busca por informações novas através de perguntas e respostas que a gente chama de turnos conversacionais. Então, quando eu falo é um turno, quando você fala é outro turno, e nós devemos respeitar os turnos, assim como nos debates, quando um fala é um turno, quando o outro fala é outro turno. Então, nas entrevistas nós temos uma sequência textual que se chama de sequência dialogal. Por quê? É um diálogo. O entrevistador e o entrevistado estão conversando. Isso é um diálogo. Então, um fala, o outro responde. Pergunto, respondo. Pergunto, respondo. Lembrando que na entrevista ela pode ser tanto escrita, eu posso ler essa entrevista, e aí eu vou ter as rubricas, as marcas, como, por exemplo, o entrevistado aponta para uma cadeira, o entrevistado levanta, ou ter a transcrição. Eu assisti a uma entrevista e vou escrever o que a pessoa falou. E aí eu posso colocar as marcas de oralidade, ou seja, os vícios da linguagem da pessoa. Quando ela repete, por exemplo, e aí eu marco. São aquelas marcas típicas do momento que eu falo, tá bom? A entrevista pode ser assim, em vídeo, em imagem, né? Ou eu posso ver ela impressa. Ela faz parte de que esfera, de que mundo dentro dos textos? Ela faz parte da esfera jornalística. Ela pode ser impressa, ela pode ser áudio, eu posso só escutar a entrevista, ou ela pode ser audiovisual, que é quando eu vejo e escuto. Quais são as modalidades dela? Escrita e oral. Sequência textual dialogal, como eu falei, é um diálogo. E quem é o interlocutor? Ou seja, quem são as pessoas interessadas em uma entrevista? As pessoas interessadas em informações novas, seja sobre um assunto, sobre um fato, sobre pessoas. Quero saber sobre o X artista, vou assistir a entrevista daquele X artista. Quero saber da entrevista sobre a descoberta de uma nova vacina. Eu vou assistir a entrevista de um cientista falando sobre a descoberta dessa nova vacina, tá bom? Qual é a finalidade? Lembra? O para quê? Quando eu estudo o gênero textual, para que serve uma entrevista? Para informar sobre alguma coisa, sobre um fato, sobre alguém. Qual é o objetivo? Lembrando que quando eu estudo gênero textual, o objetivo é o porquê, levar o leitor ou o meu ouvinte, porque se eu estou ouvindo, eu sou o ouvinte. Então, levar o ouvinte a conhecer alguma coisa, conhecer algo, conhecer mais uma informação, conhecer as ideias do meu entrevistado. Se eu estou entrevistando, por exemplo, os candidatos, agora na eleição, os candidatos a prefeito, os candidatos a vereador, eu preciso conhecer as ideias dos candidatos, certo? Então, quero saber mais sobre eles. Se é uma entrevista sobre um artista, quero saber o que ele pensa sobre a paz no mundo. Eu quero saber as ideias dele, o que ele pensa a respeito do tema, tá bom? Onde que eu vinculo, ou seja, onde se circula, onde que eu encontro entrevistas? Jornais, revistas, sites na internet, sejam impressos, virtuais. Como eu já falei, a gente pode encontrar nos programas de rádio, em podcasts, que é a segunda parte da nossa aula, certo? Qual é a organização de uma entrevista? Seja ela escrita, seja ela audiovisual ou só auditiva. O apresentador, o entrevistador, precisa fazer, num primeiro momento, a apresentação do entrevistado e sobre o tema. Num segundo momento, eu tenho a entrevista em si, as perguntas
e resposta, e no final, o fechamento, sobre o que o entrevistado pensa, e posso ter a opinião do entrevistador também. Quais são as marcas linguísticas? O que é comum de se encontrar numa entrevista? Posso ter o registro formal ou informal. Se ela for escrita, eu posso encontrar só o registro formal da língua. Agora, se eu assisto uma entrevista, você vai se deparar com as marcas de oralidade. Eu vou encontrar como a pessoa fala. Se é uma transcrição, você vai encontrar o registro da oralidade, certo? O registro da fala. Vocabulário vai estar ligado ao que está sendo falado, ao universo do entrevistado. Se eu converso com um cientista, automaticamente ele vai usar palavra, vocabulário, léxico ligado ao que ele fala. Um médico vai usar vocabulário médico. Um advogado ao vocabulário ligado a ele, a área dele, certo? Travessão, na hora que eu leio uma entrevista, ele vai aparecer tanto para indicar fala, como nas frases explicativas intercaladas, quando tem uma explicação no meio da frase, tá bom? E sempre tem progressão textual. Ah, primeiro eu fiz isso, depois aquilo, então... Isso é uma progressão, tá bom, gente? Entrevista não tem um grande segredo, perguntas e respostas. O entrevistador precisa ter estudado a fundo tanto o entrevistado quanto o assunto que ele vai perguntar, para que ele tenha já elaborado previamente um roteiro, tanto de perguntas quanto de intervenções que precisem ser feitas no momento da entrevista, tá bom? Então vamos para a segunda parte, que é podcast. Mas o que é um podcast então, professora? Bom, podcast é um programa no estilo de um programa de rádio, ou seja, um programa é um produto de áudio, é um produto ligado ao áudio, que pode ser vinculado via streaming, ou seja, vias da internet, é um produto digital, tá bom? Que é de áudio. É algo extremamente novo, tá bom? Ele pode ter que tipo de temática? Qualquer uma. A que você achar melhor. E aí a linguagem dele vai depender do público-alvo e da situação de comunicação. Se o meu público-alvo são adultos, linguagem informal. Uma linguagem mais informal. Dependendo da temática. Se é uma temática ligada à política, economia... assuntos ligados ao mundo, coisas mais sérias, linguagem mais formal, claro. Se é o meu público, são adolescentes, crianças, linguagem informal, linguagem que se aproxime ao meu público, ok? Qual pode ser o tema? Como eu falei, pode ser política, pode ser economia, pode ser um podcast sobre receita, sobre gastronomia, pode ser os artistas do momento, música, religião, esportes, ciências, conhecimento de mundo. Existe até podcast sobre os zodíacos, né? Sobre os signos do zodíaco no Spotify tem, que esses dias eu estava olhando o Spotify e vi. Temos podcast sobre música, sobre livros, inclusive teve uma novela que falava sobre isso. Você tem podcast sobre o que você quiser. Por quê? Porque ele é algo que tem que ser acessível, que traga divertimento e informação de maneira ágil. Que o meu ouvinte esteja preso a mim de maneira mais ágil. Entenderam? Que o meu ouvinte fique preso. Então, o meu texto precisa ser bem elaborado, a ponto de que aquele meu ouvinte não fique entediado ao me escutar e preste atenção no meu conteúdo. Posso ter uma entrevista no meu podcast? Posso. Mas então preciso formular perguntas de maneira que seja algo que chame a atenção e me prenda ali. Tá bom? Então os assuntos podem ser variados, a linguagem vai depender do público-alvo e, claro, da situação de comunicação, ou seja, sobre o que eu estou falando. O podcast, na estrutura dele, por ser um programete, um programinha, né, algo pequeno, ele tem que ter uma vinheta,
Igual os programas que vocês também veem na TV, tem que ter uma musiquinha para começar o programa. O locutor que vai fazer a apresentação, o apresentador, precisa fazer uma apresentação falando o que é aquele podcast, no geral, explicar sobre o podcast do dia, o tema, o podcast em si, com o texto, com intervenções de áudio que chame a atenção. E no final, uma despedida. E é sempre bom que ele deixe as redes sociais, porque hoje é normal que esses programas tenham redes sociais, para que você, ouvinte, possa interagir com eles. Eu posso gravar um podcast? Claro, todos nós podemos gravar um podcast. E o que você precisa para gravar um podcast? Um notebook, como eu estou usando agora. Se você não tiver um notebook, tiver um microfone e acoplar no seu celular, ótimo. O que você precisa é de algo que capte o seu áudio, ou seja, que tem alguma coisa para poder captar o áudio. Se você usar o celular, ok. Se você usar um notebook, ok. Se você usar um tablet, ok também. Isso nós estamos falando de uma coisa mais amadora. É claro, alguém que faz um podcast para televisão, para as redes de televisão e de rádio, tem uma aparelhagem muito mais profissionalizante. Mas você pode fazer um podcast, basta ter um celular, ter um programa de edição de áudio. O que você pode usar? Você pode usar o Skype para gravar os seus áudios, você pode usar o WhatsApp para gravar os seus áudios, Google Hangout, o Messenger do Facebook. Você pode usar um programa que eu usei ano passado com os meus alunos, que chama Spreaker Studio. Ele é bem simplesinho de mexer. Você grava o que você quer falar e ele, inclusive, tem esses sons para interagir com o público. E ficou muito legal. Então, façam o teste se vocês tiverem curiosidade de ver como se faz um podcast. Procurem na internet podcasts. Tem os mais variados possíveis, tá bom? E na hora de salvar, não esqueçam. Sempre que for salvar um podcast ou algo que esteja lidando com produtos auditivos de áudio, sempre no formato MP3, que é áudio. Se você salvar em MP4, você está salvando em formato de vídeo. Beleza? Então, um grande beijo para vocês. Partiu para os exercícios. E até mais.